Quem está aqui conosco nos estúdios da Nova Brasil em Brasília é Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes. Tudo certo, Carol. Vamos então, hoje a gente fala sobre os benefícios do estágio. Acho que eu e Diego, por exemplo, somos suspeitos para falar a importância do estágio nas nossas vidas, né? Ele vai moldando e acho que muitas das minhas memórias profissionais e, enfim, tudo que eu aprendi, a casca que se cria ali no começo, se deve ao estágio. Mas então a gente fala sobre isso hoje. Conheci você estagiária, né, Ariane? Estagiária no Correio Brasiliense. Anos atrás, só. Lá o negócio é... Mas é maravilhoso, viu? Eu devo muito ao que eu aprendi lá na editoria de cidades do Correio Brasiliense. Onde também atuei por muitos anos. No jornalismo, estagiário e repórter, a única diferença é o contra-cheque mesmo. É né? exatamente a gente isso. faz basicamente a mesma coisa que um repórter. Basicamente a mesma coisa. Então, vamos falar sobre isso hoje, né, Vamos gente? Vamos lá. O estágio tem muito em torno do estágio, esses questionamentos. O que pode, o que não pode, o que é estágio, o que não é estágio. E existe uma legislação específica que rege o Instituto do Estágio, que é a Lei 11.788. É uma lei de 2008. Eu lembro exatamente quando essa lei virou. Existia uma legislação antiga referente a estágio, que permitia uma série de coisas. E essa lei, ela mudou. E eu lembro a gente, dentro da nossa unidade de estágio, fazendo as migrações dos formatos de contrato e o que tinha que ser ajustado. Então, realmente, anteriormente a essa data, existia aquela questão do estagiário trabalhar 40 horas na semana, né, virar noite. Isso hoje a legislação já não permite. Então, as empresas tiveram que se adequar. Os primeiros anos foram anos difíceis, do que a gente chama de empresa concedente, que é onde o estagiário efetivamente tem as atividades de estágio. Tá? Mas para a gente conceituar o que é estágio, a gente entender o que é estágio, o estágio ele é um ato educativo escolar que precisa ser supervisionado e desenvolvido dentro de um ambiente de trabalho. Então, eu vou contratar um estagiário para trabalhar aqui na minha casa. Não vai. Não existe isso, tá? E ele visa preparar, né, o educando, o estagiário, para um trabalho produtivo. Esse estudante, ele precisa estar frequentando o ensino regular, uma instituição de ensino superior ou de educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais de ensino fundamental ali, né? Então, é uma modalidade de educação também de jovens e adultos, também pode ser aplicada. E não é a mesma coisa que o menor aprendiz, né, Carol? Não é a mesma coisa que o menor aprendiz. O menor aprendiz, inclusive, tem registro como, né, na carteira de trabalho, como é regido pela CLT, inclusive, né? Então, os recolhimentos. O estágio, não. O estágio, hoje, na legislação de 2008 para cá, a bolsa estágio, ela é compulsória, se o estágio é não obrigatório, ou seja, é obrigatório você pagar um valor de bolsa estágio. Ele pode ser até simbólico, mas ele precisa existir. Então, aquela questão do estágio voluntário. Existe o estágio, não existe mais, e o estágio o estágio obrigatório, desculpe, ele existe também, que é o estágio onde existe aquela previsão no curso, você precisa ter uma quantidade de horas em estágio obrigatório para você concluir, por exemplo, a sua graduação. Esse estágio obrigatório, para ele, não existe bolsa. Tá? Não existe bolsa obrigatória. Está dentro da grade curricular do curso. Na grade curricular, as empresas abrem espaço para que esses estudantes, a instituição encaminhe esses estudantes e eles consigam cumprir essa carga horária. Entendi. E, Carol, tem restrição de idade? Eu me lembro muito do filme O Estagiário, né? Que fez muito sucesso aí no cinema. No cinema não, é streams já, né? Acho que era do Netflix, Acho né? que sim. Mas um baita sucesso, que é um senhor, né? Mas a ideia que a gente tem é de estagiário jovem, Sempre né? jovem. Não existe, é mais comum que a gente encontre pessoas mais jovens, por estar exatamente nessa fase de vida que a Ariane citou. É mais comum que essas pessoas apliquem para programas de estágio. Mas também conheço pessoas em mudança de carreira, que começaram cursos e estão em busca de estágio e conseguiram oportunidades de estágio já acima de 40 anos. O que é muito legal. E que é muito bacana. A empresa possibilitar essa diversidade também de gerações dentro do ambiente de trabalho, também com o Instituto do Estágio, tá? Então, o estágio tem esse objetivo de trazer aprendizado de competências também próprias à atividade profissional. E aí vem uma restrição. Poxa, Carol, achei um estagiário uma pessoa super bacana, um estudante que tem tudo a ver com o meu negócio. Ele faz arquitetura e eu tô com uma vaga aqui na minha área de atendimento. Não pode.
pela lei de estágio, para você abrir uma oportunidade de estágio, as atividades no trabalho, no ambiente de trabalho, precisam ser concernentes, precisam ser relativas ao curso, tá, do estudante. Então, poxa, Carol, isso é um pouco defasado. Hoje em dia o mercado de trabalho não está assim. Realmente, concordo, mas isso é o que preconiza a legislação. Servir o cafezinho para a equipe, o estagiário pode? Então, pode como uma gentileza, estagiário de qualquer área, não como um escopo de atividade de trabalho. Então, não, mas a pergunta é séria, né? Eu tô brincando aqui. E é isso mesmo, a gente tinha muito essa ideia, e isso ainda permanece em muitos lugares, de que o estagiário é mão de obra barata. E não é. O estágio, ele tá ali, ele vai ralar sim, ele vai trabalhar muito como nós, como profissionais já de mercado, fazemos também, mas ele está ali para uma atividade de aprendizagem, de entender, de aprender. E algumas perguntas que surgem das empresas, das concedentes de estágio que nos procuram, né, a STAG como agente de integração, Carol, o estagiário ele pode, por exemplo, mexer com a minha parte financeira, eu posso possibilitar ele ter contato com a parte, né, com o dinheiro mesmo da empresa? Pode, se ele for supervisionado, o que você não vai poder é responsabilizá-lo, talvez, por um erro que precisaria ter passado por uma supervisão. Então, ele pode sim fazer, ele pode participar de reuniões com o cliente, ele pode até fazer viagens, se não atrapalhar as aulas dele, tá? O estágio, ele nunca pode atrapalhar a jornada de aulas que ele possa estar tendo numa instituição de ensino. Mas ele tem que sempre ter uma supervisão. A ideia é ser sempre supervisionado. Tá? O filme que eu citei há pouco, deixa eu só concluir aqui para o nosso ouvinte, é com Robert De Niro. Sim. E chamava O Estagiário, foi no cinema mesmo, depois foi para o Netflix, aí foi rebatizado com o nome de Um Senhor Estagiário. Quem não assistiu ainda, precisa assistir, é maravilhoso esse filme. É muito bom, realmente esse filme vale a pena. Bem bacana, traz alguns insights interessantes sobre jornada profissional, aprendizagem, até a humildade de aprender e essa troca, né, entre as gerações. Que esse é um tema que a gente vai trazer para as próximas, a gente já falou algumas vezes, falar sobre as gerações aqui. Mas o estágio, ele não só é importante para o estudante, como ele é um instituto extremamente valioso para as empresas. Porque quando você abre um programa de estágio, estrutura, né, ele bem formatado, identifica qual o público que você precisa trazer, é a primeira porta para encarreiramento no seu negócio. Se você formar sua liderança como empresa e estipular formatos institucionais dentro da empresa para que esse estudante possa ser desenvolvido, tanto tecnicamente quanto em termos de competência, ali está um futuro profissional para o seu quadro, para poder fazer carreira na sua empresa, entregar o melhor para o seu cliente e, inclusive, assumir cargos de liderança. Hoje eu já lido dentro da empresa com pessoas que foram estagiários em programa de estágio há alguns anos e hoje estão em cargos de gestão bastante altos, já tomando decisão dentro das empresas. Então, se souber fazer de uma forma correta, de uma forma bem feita, é uma excelente redução de custo, não porque é mão de obra barata, mas é uma redução de custo em termos de você investir e conseguir lá na frente ter um profissional muito bem formado para o seu negócio. É um investimento, no fim das contas, e é ganha-ganha, né? Porque a empresa ganha alguém que já cresce profissionalmente, se moldando até mesmo a cultura da empresa, exatamente. E a pessoa que está ali já inserida consegue crescer também por fruto do próprio esforço desde cedinho. Agora, como que as empresas e os empreendedores podem fazer, que providências eles podem tomar para que façam bons programas de estágio, que possam acolher bem esses profissionais, enfim, fortalecer essa situação de ganha-ganha mesmo. Perfeito. Primeiro, é necessário entender o que realmente é uma atividade de estágio dentro da empresa. Então, para não ter isso que o Diego, né, a gente falou em tom de brincadeira, mas eu vou colocar o estagiário aqui para servir um cafezinho, ou para fazer a gente percebe que às vezes existem atendimentos call center. Não pode. Antes era para mandar fax, né, Carol? Manda fax. O que é que o estagiário vai fazer efetivamente? Tem que estar ligado ao curso. Então, quais são as posições que eu consigo trazer estagiários? Porque tem que existir um supervisor dentro da empresa, que assina, inclusive, o termo de compromisso. O termo de compromisso, a gente fala de contrato de trabalho, quando a gente está falando de seletista, mas o termo de compromisso, ele é o documento, inclusive, que garante que não há relação de emprego ali. Há uma relação de estágio regida exatamente por essa lei. Então, tem que existir um supervisor dentro da empresa que tenha formação na área do estagiário ou uma atuação correlata, numa área correlata. Tem experiência naquelas atividades, né, comprovadamente, que consiga orientar o estagiário dentro do estágio. E esse supervisor, ele pode supervisionar até 10 estagiários, tá? Tem que haver um acompanhamento desse estagiário efetivamente, um relatório enviado semestralmente para a instituição de ensino, e é bom sempre lembrar,
Pessoal, é a instituição de ensino que dá o aval para que o estágio aconteça. Às vezes a gente seleciona um excelente candidato, sai super bem nas provas do processo seletivo do estágio, na entrevista, tem o potencial a ser desenvolvido e quando chega na instituição de ensino para assinar o termo de Ela não compromisso, libera. ela barra. É mesmo, Acontece. E por quê? É ela que dá o aval. É um ato educativo. Então tem que estar previsto no curso. Não, é porque o estagiário já está estagiando em outro lugar. E a carga horária máxima de estágio hoje é de 30 horas semanais. Então, ele não pode estagiar, a não ser que ele saia de um outro estágio. Ou ele reprovou em diversas matérias. Então, eu não vou dar o aval para ele fazer o estágio agora. Ele precisa se dedicar à parte acadêmica. Então, isso pode acontecer. Eu preciso estar atento a isso também. 30 horas semanais dá 6 horas por dia aí de segunda a sexta. Isso. Estagiário faz hora extra? Não pode. Né? Nem plantão no Não final pode. de semana. Depende. Depende? Final de semana, se você trocar, são 30 horas semanais. Você não vai trabalhar na sexta e vai trabalhar no sábado. Ok. Não tem essa restrição. Tá? Não tem essa restrição. É o que a gente sempre recomenda, né? A gente está falando de uma legislação, que é uma legislação própria, mas, por exemplo, você vai colocar um estagiário para trabalhar no domingo? Não pode. Por quê? Porque domingo, quando você fala de uma seletista, ele está falando de um acréscimo, por exemplo, em remuneração. Sim. Então, o sábado é considerado ainda dia útil, mas domingo não, né? A gente precisa ter uma parcimônia aí na hora de identificar realmente o que pode representar um risco para a empresa também dentro desse instituto do estágio. Carol, você falou aí de um supervisor que pode acompanhar até 10 estagiários, mas um batalhão de estagiários. Pode ter uma empresa só com estagiários? Não, na verdade, existem restrições na lei também em relação ao volume de estagiários. Quantidade, depender do tamanho da empresa. Né? Dependendo, né, do tipo de estágio. Mas isso, claramente, se a empresa recebe uma fiscalização, a fiscalização identifica que é o uso de mão de obra barata. Sim. Eu posso ter, sim, um volume de estagiários. Não existe até uma restrição ligada a estagiários de ensino médio e de nível superior. Mas, no caso de uma fiscalização, o Ministério do Trabalho e Emprego, ele identifica isso. Vai né? dar ruim. Então, você não consegue supervisionar. Por que existe esse número? Porque é o número máximo que você consegue realmente acompanhar as atividades. Então, se justifica, tá? Existe uma justificativa para isso. O estagiário, ele tem seguro de vida, né? Tem que haver providências por parte da empresa em relação ao seguro de vida e que as instalações sejam próprias para atividade de estágio. Hoje a gente tem vários estagiários, hoje é possível o estagiário no home office, sendo acompanhado, inclusive o controle da jornada de trabalho, o pagamento da bolsa estágio. E as empresas costumam, muitas, contar com um agente de integração que auxilie nessas providências burocráticas e até de consultorias mais especializadas para formatar esses programas de estágio, para que eles sejam mais assertivos e tenham resultados melhores no processo tanto de seleção quanto de desenvolvimento desses estagiários nessa jornada. Muito bom. E, Carol, o que a gente pode dar, então, de dica para o estagiário que está procurando ou para o universitário, o estudante que está tentando se tornar um estagiário, o que ele pode fazer, que caminho seguir? Perfeito. O primeiro ponto é entender se na instituição de ensino dele, no programa ali do curso, tá? A programação do curso, existe alguma restrição para você iniciar estágio. Algumas instituições, às vezes, permitem que o estágio seja realizado a partir do 3º semestre, a partir do 4º semestre. E aí há uma frustração. Eu tento um programa de estágio, participo da seleção e na hora do meu termo de compromisso ser assinado, a instituição vai barrar, porque aquilo não está previsto. E existem alguns cursos e algumas instituições que possuem essa restrição. E depois disso é olhar para o mercado. Bem, eu estou no meu curso, estou fazendo um curso de jornalismo, estou fazendo um curso de engenharia. Quais são as instituições aqui onde eu moro ou em outros lugares, caso o estágio consiga ser realizado de forma remota, que me interessam, que eu brilho o olho para entrar ali, talvez aprender, fazer um encarreiramento, aprender determinada ferramenta, buscar informações sobre como funciona o programa de estágio. Aplicar, ou seja, procurar as fontes em que eu vou me cadastrar, fazer as provas iniciais, permaneçam, pessoal, no processo. Muitas vezes os estudantes desistem no meio do processo, não informam, e isso já representa um processo de avaliação. O avaliador, o recrutador que está ali na outra ponta, mesmo a gente tratando de programa de estágio, e aí a gente lá na STAG trabalha muito com esse retorno, não é bacana isso, te dando um feedback mesmo, olha, essa etapa daqui você precisa concluir, ou avisar que não tem mais interesse, marcou a entrevista, participe, se não vai participar, avise com antecedência. Então, é exatamente aquela formação inicial para o mundo do trabalho. Te confesso que eu sou extremamente apaixonada por essa área, porque eu falo que é aquela sementinha que está começando a germinar.
E aí você percebe aquele desabrochar daqueles primeiros ajustes, mas é estar bastante atento a quais são as empresas que oferecem as oportunidades, fazer as aplicações, não deixar para fazer no final do curso. Porque é uma oportunidade, muitas vezes perdida. As empresas querem aproveitar o máximo de tempo possível o estagiário ali dentro. E existe um período máximo, no máximo 2 anos. Um estagiário pode permanecer na mesma organização como estagiário. Então, se você resolve, no último semestre eu vou tentar, muitas empresas no formato do programa de estágio já não admitem estudantes no último semestre. Então, tentar já num período anterior para que você consiga ter uma oportunidade de estágio um pouco mais extensa e até passar por outras instituições. Muito bem. Caroline Borges, da Rev Gestão de Pessoas, todas as quintas-feiras aqui no Jornal Nova Brasil Brasília, com a coluna Empreende Brasília. Se você perdeu alguma dessas colunas, você pode conferir a íntegra no nosso canal do YouTube, Nova Brasil FM Brasília. Está lá todas as colunas desses 6 meses já de Empreende Brasília aqui na 97,5 FM. Carol, muito obrigado. Até quinta-feira que vem. Até quinta-feira. Muito obrigada. Ótima quinta a todos. Esse foi o Empreende Brasília.